Boa tarde. Na aula de hoje de Humanidade, nós vamos falar sobre ideologia. Eu gostaria que vocês pegassem o marca-texto, que nós vamos marcar as partes importantes e depois eu vou explicar para vocês. Na página 29, nós vamos começar a marcar no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, na terceira linha, onde começa já definindo. São representações sociais predominantes de uma sociedade. Então, gente, é aquilo que a sociedade representa, tá? O que predomina naquela sociedade. Então, quais são os conceitos que aquela sociedade mais usa, mais acha certo? Então, isso é uma ideologia, tá? Aquilo que todo mundo coloca como certo, como o mais usado em uma sociedade. Para ele, ideologia seria uma falsa consciência, ou melhor, uma visão parcial da realidade, pois apresenta a visão de mundo de classe dominante como a ideal e a mais correta. Conforme eu falei para vocês, a ideologia impõe que aquilo é certo, por ser mais usado, por ser feito pela classe predominante, pela maioria das pessoas, mas é uma falsa realidade, tá? Segundo o autor, porque nem sempre isso acontece, tá? Isso é um pensamento que é colocado como certo. Por quê? Porque a maioria das pessoas fazem isso, ou porque aquela classe que predomina coloca aquilo como certo. Então, todo mundo começa a acreditar nisso, tá? A ideologia é entendida como um conjunto de ideias, valores ou crenças que orienta a percepção e a conduta dos indivíduos em sociedade, modulando o comportamento e olhar sobre diversos assuntos e aspectos sociais da vida cotidiana, como política, cultura, economia e condições sociais. Então, gente, a ideologia ela gosta de modular, fazer um molde, que as pessoas têm que seguir aquilo. Isso é o certo, todo mundo tem que fazer assim. Isso é errado, ninguém pode fazer assim. O que não deve ser feito, né, gente? Cada um tem o seu pensamento, as suas crenças, o seu jeito de pensar em política. Então, não tem que ser algo engessado, modulado conforme a ideologia prega, tá? Agora, na página 30, quarto parágrafo da página 30, vocês vão começar a marcar que a vida em sociedade é, a todo momento, permeada por relações de poder, seja na nossa família, na escola ou na instituição religiosa que frequentamos. O poder, a política e a ideologia estão em todos os lugares, influenciando nossas ações. Então, gente, como eu disse, a classe que tem mais poder, né, aqueles que estão no poder mais alto, seja, por exemplo, em uma instituição religiosa, seja o pastor, seja o padre, né? A pessoa que está acima, que ordena tudo, geralmente ela passa algumas ideologias, algo a ser seguido, tá? No último parágrafo, assim, segundo esse autor, todas essas instituições auxiliam na reprodução da ideologia dominante, mantendo o status quo. Isso significa que as instituições em que nós estabelecemos nossas relações sociais propagam o mesmo discurso, conjunto de ideias, valores e crenças que passam a orientar a percepção e a conduta dos indivíduos em sociedade. Isso é ideologia. Então, gente, os espaços que nós frequentamos, eles vão passar as condutas, as regras que nós temos que seguir, né? Se eu faço parte de determinada igreja, ali nós temos as nossas regras, as nossas condutas. Se eu faço parte de uma determinada escola, aquela escola tem as regras dela que passa, os valores. Então, isso é ideologia, são os valores que são passados a ser seguidos na sociedade, tá? Isso aqui é ideologia. Na atividade de vocês, tá assim, de forma mais ampla, como podemos descrever ideologia atualmente? Então, de acordo com tudo que nós marcamos, que nós lemos, que eu expliquei aqui, atualmente, hoje em dia, né, como nós podemos dizer que é a ideologia? O que é a ideologia? Eu quero que vocês expliquem a partir da explicação e da leitura do texto.